Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Rita de Cássia no YouTube. Renovamos sempre a nossa alegria de aqui estarmos reunidos para mais um momento de estudos, de reflexões da nossa doutrina espírita, este que é o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus. Nós então iniciamos sempre com uma prece para que possamos estar inspirados e que possamos assim de alguma forma, fazer com que esse conteúdo seja útil para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Vamos então fazer uma prece. Jesus, querido amigo, amado Mestre, nos abençoa, Senhor, nos intua, a fim de que possamos fazer reflexões úteis, fiéis à nossa doutrina espírita, e que possamos assim, Mestre, fazer do Teu Evangelho essa luz que irá brilhar em nossos caminhos evolutivos. Que seja a luz do amor e da fraternidade, e que possamos assim, agradecendo a equipe espiritual que conosco está, do nosso Rita de Cássia, que nós possamos dar por iniciado os estudos deste dia. Então, amigos, hoje nós temos um tema proposto, o nosso estudo central, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, os itens 7 e 8. Né? O item 7 é uma mensagem de Lázaro, falando, tratando sobre o dever, e o item 8, uma mensagem de François Nicolas Madeleine, ambas mensagens recebidas no ano de 1863, na cidade de Paris. Eu gostaria de iniciar essa reflexão nossa aqui com a seguinte indagação: por que será que Kardec coloca no capítulo que trata Sede Perfeitos, coloca justamente, insere aí o dever, precedendo inclusive a mensagem que François Nicolas Madeleine traz, que é a mensagem seguinte, falando sobre a virtude. E a primeira resposta que nos ocorre, depois de estudarmos o tema, é que Kardec, em sua pedagogia irretocável, na sua superior inteligência, codificando a doutrina de uma forma tão coesa e lógica, ele, evidentemente, o fez deliberadamente. Por quê? Porque nós podemos apenas, se nós entendermos o dever sob o prisma material, dessa visão efêmera, temporária e transitória, nós vamos então nos opor a esse dever como algo que é pesado, como algo que na realidade nós quase sempre, fruto das nossas imperfeições ainda, opomos uma certa resistência. Acreditamos então que o dever seria algo que vem não como um aliado, mas vem na realidade a nos retirar do gozo, daquele paraíso, vamos dizer assim, que nós gostaríamos de estar, e enfim, dos nossos momentos de prazer. E justamente Lázaro, numa página, numa instrução belíssima, numa mensagem muito profunda, ele logo de cara, logo de início, ele diz que o dever, ele faz uma conceituação no dever como uma obrigação moral da criatura, primeiro para consigo mesma e depois para com os outros. Ele diz que é a lei da vida, na realidade, ele também fala que essa obrigação moral, então, ele não está tratando daquelas obrigações temporárias, daquelas obrigações que dizem respeito à profissão, e ele faz essa colocação, essa observação logo de início,
para nos dizer, olha, eu estou falando, né, de um dever que tem esse aspecto dessa obrigação moral. E o que é a obrigação moral para nós na perspectiva espírita, né? A obrigação moral consiste justamente, né, se compreendermos a moral como uma regra de bem proceder, é discernir, né, com o conteúdo que nós já temos evolutivo, com o conjunto das nossas aquisições, aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Usar, né, dessa faculdade que ao homem foi dada, do pensamento contínuo, das reflexões, de discernirmos, de fazermos, né, de raciocinarmos acerca das nossas condutas, sejam ações, sejam omissões também, né? Porque nós sabemos que tudo tem, né, uma consequência, né, nos nossos atos, sejam quando agimos, mas também seja quando nos omitimos. E aí eu gostaria de continuar fazendo então uma pequena leitura de alguns trechos, né? Vale muito a pena sempre, né, o estudo, mas até por uma questão, né, de não dispormos de tanto tempo, nós vamos tentar aqui extrair alguns parágrafos dessas instruções dos Espíritos, sobretudo no caso agora que estamos vendo do dever. No item 7, então, Lázaro fala assim: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Bom, aqui nós já paramos para a gente poder refletir sobre o que ele fala. Então, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Bom, o que nós estamos então, o que Lázaro então está aqui a nos advertir? É que quando a gente fala do dever, geralmente a gente associa, né, a algo que vai ser contrário aos nossos interesses, e aqueles interesses pessoais, aqueles interesses talvez absolutamente efêmeros, mas que nós ainda, né, por força, né, de estarmos ainda tão vinculados à matéria, nós às vezes colocamos esses interesses acima de interesses que seriam, né, mais legítimos e mais do que isso, né, que se constituem realmente como um dever, porque o dever ele está associado ao despertar da nossa consciência. Quanto mais consciência nós tivermos, mais ampliados são os leques, né, de tarefas e de atividades e de deveres que nós temos para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. Nós temos deveres, né, que se situam, né, com Deus, ou seja, os deveres do homem, do indivíduo para com Deus, para consigo próprio, para com o seu semelhante e para com o universo, né? E aí, essa é uma questão que nós temos que nos perguntar, até onde nós estamos postergando, né, nos unirmos às leis divinas ou leis naturais para chegarmos, para alcançarmos a felicidade que tanto buscamos, que tanto almejamos. Talvez a resposta seja justamente nessa discrepância entre aquilo que já conhecemos, aquilo que nos chega por conhecimento e a prática desse conhecimento. Ou seja, é a distância entre o que já conhecemos, o que temos de conhecimento que foi iluminado justamente, né, pelos estudos, pelo nosso para o nosso desenvolvimento pessoal e moral, mas que ainda há um descompasso. Enquanto esse descompasso existir entre o que você já conhece do que você pratica, né, isso vai causar dor, vai causar incômodo, né? É o aguilhão da sua consciência, como Lázaro nos fala, que nos chama
né, a atenção, né, a probidade, né, nas nossas ações, né, no caminho reto. Aliás, falando de consciência, é bom que a gente relembre lá a questão 621, né, do Livro dos Espíritos, em que Kardec formula, né, a questão, né, onde está escrita a lei de Deus ou a lei natural. E os Espíritos nos respondem, na consciência. É por isso que a consciência, ela é trabalhada, né, para nós, ela aqui está, né, cumprindo uma função de nos chamar sempre a atenção para aquilo que é certo e aquilo que é errado. Vejamos então a questão 780 do Livro dos Espíritos, na parte terceira, onde Kardec fala das leis de progresso, e ele diz assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Essa é a pergunta que Kardec faz. E os espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, decorre o progresso moral do progresso intelectual? Sim, mas ele não vai automaticamente, quer dizer, imediatamente se dar. Ou seja, é preciso que o intelecto seja desenvolvido. Geralmente ele que alavanca, é o progresso intelectual que alavanca, inclusive, né, o progresso moral, que nos traz o progresso moral, porque nós vamos, na sequência, Kardec ainda abre um item que ele diz assim: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? É uma pergunta assim, muito importante, e que fecha para nós, né, muito bem com o estudo que nós hoje nos propusemos aqui a fazer, que está ligado justamente a essa questão, né, do despertar da nossa consciência, para entendermos e enxergarmos o dever como algo, né, que vem para nos colocar no caminho a seguir, que vem nos trazer, né, essas obrigações. À medida em que nós vamos cumprindo essas obrigações, nós vamos nos aproximando das virtudes. É o que a gente vai fazer como reflexão, né, conjunta, o item dever e virtude, justamente para que a gente alcance, quanto mais alcançarmos condições, né, de aquisição de virtudes legítimas ao nosso progresso, isso mais rapidamente nós vamos nos desenvolver moralmente. Então, diz Kardec, perguntando aos espíritos: como pode então engendrar o progresso intelectual, engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Pois não é assim? Através do conhecimento, através da ciência, através do intelecto, o homem consegue, né, dotado que de um pensamento contínuo, de raciocínio. Não é assim que a gente consegue identificar questões que nos vão colocar justamente a desenvolver as qualidades e saber discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é certo e errado. E eles dizem justamente isso. O homem, desde então, pode escolher. Aí é que entra justamente a questão do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, né? E os espíritos continuam a questão falando justamente isso. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. É um fato, né, e que nós temos que prestar atenção, porque a doutrina espírita, ela nos amplia essa capacidade que temos, então, né, de enxergar a vida, os propósitos da vida, pelos princípios que ela agasalha, mas também nos aumenta em termos de responsabilidade, porque cada vez que nós mais conhecemos, mais nos será cobrado. Aqui eu chamo, né, uma citação
psicóloga, psicanalista, né, Melanie Klein, austríaca, e ela dizia sempre, quando ela fez uma reflexão acerca, né, dos atos de Gênesis, lá no Antigo Testamento, onde ela diz assim: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. A nos alertar, a nos advertir de uma maneira tão aguda, justamente esse movimento, né, que o conhecimento gera em cada um de nós. Porque a gente tem que sair daquela zona de conforto, né? Quando você passa a conhecer, você só vai sofrer quando há um descompasso entre aquilo que você já sabe, já tem por conhecimento, e aquilo que efetivamente você está praticando. Essa distância, essa dissociação, ela gera sofrimento, ela gera infelicidade, né? Tanto mais felicidade teremos, quanto mais harmonizado estivermos com as leis divinas, com as leis da natureza. Não adianta você saber algo e você praticar algo em sentido justamente contrário daquilo que você sabe, né? Se dissermos para uma criança, não coloque a mão aí no fogo porque você vai se queimar, e a gente está divertindo, ela já tem aquele conhecimento, mas ela ainda não conhece, ela vai lá e mete a mão no fogo a primeira vez, ela vai sentir e vai se queimar. Se fizer novamente, vai se queimar novamente, porque é da lei, e aquele que coloque a mão ali no fogo vai se queimar. E isso, dentro dessa lógica, né, em que Kardec aqui formula essas perguntas aos espíritos, nós podemos já fazer um link com o item da virtude, onde justamente François Madeleine vem trazendo algo que nos parece absolutamente coeso e harmônico à mensagem que Lázaro antes já também nos deixou. Ele fala justamente isso. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então é isso. O que é virtude? Virtude genuína. Virtude genuína, ele vai inclusive até dizer que é aquela que não está ligada a nenhum interesse pessoal, nem tampouco de se ostentar, né? Veja que Jesus, nosso mestre querido, em todo o seu momento, né, em que esteve aqui na Terra encarnado conosco, legando, né, esse conteúdo, né, da sua missão, do seu evangelho de luz e de amor, tudo que ele praticou estava em consonância, em harmonia com as ordens de Deus, com as leis divinas. E ele, em momento algum da sua prática, ele se orgulhou, ou ele fez com que aquele amor próprio tivesse ali, né, de alguma maneira, fazendo, né, a divulgação, né, da sua prática de uma forma para que se jactar, para de alguma maneira se orgulhar daquilo. Não. Era realmente a caridade na sua mais pura acepção, a caridade desinteressada, né? O amor ao próximo, o que é algo que é trazido por François Madeleine, quando ele diz: a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se, adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade. Ou seja, né, Jesus não estava propagando, né, a sua personalidade quando fazia. Muito menos, né, nós podemos avaliar, né, até porque em diversas passagens Jesus, inclusive, recomenda àqueles que recebem, né, aquela graça alcançada, aquela intervenção divina através do nosso mestre Nazareno,
todos aqueles que receberam, ele recomenda, né, que não divulguem, que não fizessem ali, né, na realidade, que apenas se corrigissem o seu rumo, né, no seu caminhar, mas que não tivessem essa divulgação ostensiva, né? Ele não se propagava ali alguém que estava fazendo algo extraordinário. Essa humildade, essa modéstia, essa expressão, né, que a gente precisa ter. A gente entender que a virtude e dever estão intimamente associados na medida em que um traz para você a responsabilidade que você tem que ter diante da vida. Não é algo apenas que tenha que atender ao seu interesse pessoal. É você olhar para além, olhar o interesse do coletivo, o interesse da sociedade em que você está inserido. François-Nicolas Madeleine ainda diz: a virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convida, meus filhos, que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã, né, e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Então aqui a gente já tem um caminho também a seguir, de certa forma, para que a gente possa refletir, que diz respeito justamente a combater o orgulho e o egoísmo. Né? Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, claramente, onde Kardec diz: qual é o maior empecilho ao nosso progresso? Né? O orgulho e o egoísmo. O orgulho, justamente porque nós acreditamos, né, que o centro do universo está em nós. Essa é uma questão, né? E a gente tem que combater. Ele está enraizado porque nós não temos um olhar, né? E isso vai também no Livro dos Espíritos, na parte da perfeição moral, onde Kardec nos traz, após a pergunta que ele formula, as respostas dos Espíritos, e que dizem respeito justamente à questão que indica que o orgulho e o egoísmo são os vícios mais radicais, é aquilo que a gente tem que combater de uma maneira mais veemente. A gente tem que estar mais atento para a gente olhar se a nossa conduta está ali movida, né, por um interesse pessoal, por um interesse mesquinho, muitas vezes um interesse pequeno, né, e que nós não nos enxergamos, porque nós damos vazão à nossa personalidade. Né? Nós queremos, às vezes, pensar imediatamente, não nos benefícios que vão advir do futuro, né, para nós, para as nossas conquistas que são permanentes, mas a gente quer gozar desses prazeres, né, dessas paixões que são efêmeras, que são fugazes, né? Nada a ver com paixão, porque paixão também, o próprio Livro dos Espíritos diz, essa força, né, que faz com que a gente às vezes realize coisas maravilhosas, mas a gente tem que saber governá-las. A gente não pode se tornar escravo dessas paixões, a gente tem que saber dirigir a nossa vontade. Né? Então, quando ele fala aqui na questão 893, ele faz uma pergunta, né? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? E aqui a gente vê, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam um progresso na senda do bem. E olhe bem o que os espíritos respondem para que a gente identifique se há ou não virtude. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, é esse trabalho íntimo que nós temos que fazer, né? E que é uma proposta, né? Por isso a gente entende que a proposta que Cristo nos trouxe é uma proposta
revolucionária, é uma proposta, né, que faz com que a gente saia, né, daquela zona de conforto que nós nos habituamos a estar, esperando sempre que a providência divina nos traga. Não. Nós é que temos que nos movimentar, porque quando nós nos movimentamos no cumprimento dos deveres, nós vamos conseguindo conquistar valores, e esses valores, eles se revertem, na realidade, em nosso próprio benefício, em benefício da coletividade, e beneficiando a nós e a coletividade, nós estamos tratando também de um dos objetivos da encarnação, porque a questão 132 do Livro dos Espíritos muito bem traça a finalidade da encarnação, que além, né, de alcançarmos a perfeição, e essa perfeição, como nós bem já vimos, é uma perfeição relativa, não é uma perfeição absoluta, porque absoluta só Deus, né? Perfeito absolutamente, só Deus o é. Então, nós precisamos identificar, né, que a encarnação, pelo propósito que ela tem de evolução, temos também que analisá-la sobre o propósito, né, dessa proposta de nós nos tornarmos co-criadores, participando, né, e atendendo às ordens divinas, às ordens de Deus, para que nós possamos, então, engendrar esse progresso. Aqui na questão 893 do Livro dos Espíritos, todas elas, absolutamente, né, com referências ao tema que nós estamos estudando. Kardec, aqui, no capítulo 12 da perfeição moral, ele trata, então, das virtudes e dos vícios. E ele diz, a virtude sempre, na resposta os espíritos dizem, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Era justamente, né, essa perspectiva que nós estávamos aqui a refletir. Sem o sacrifício do interesse pessoal, não há como você alcançar uma virtude que seja genuína, legítima, né? E aqui, essa questão do interesse pessoal, né, seria você, na realidade, estar sempre olhando, né, para o seu próprio umbigo. É isso que a gente diz no dia a dia, né, no corrente. A gente olha para nós e a gente pensa que, fazendo assim, a gente está, na realidade, melhorando o nosso dia a dia. Não é possível você viver bem numa sociedade, né, com tanta miséria, com tanta desigualdade. São reflexões que nós precisamos fazer e precisamos, então, abraçar o estudo para desenvolvermos, né, linhas de interpretação que nos ajudem, nos auxiliem a combater, né, os nossos vícios, porque você se tornar perfeito, você se purificar. Vejam, se nós estamos fazendo uma transição, né, estamos num plano, né, de expiação e de provas, somos ainda espíritos imperfeitos, pelo menos a maioria de nós assim, né? Eu pelo menos me coloco e vejo, né, na classificação que Kardec nos trouxe, temos ainda muitos vícios, muitos defeitos que precisam de um processo de purificação, ou seja, você abandonar, né, essas práticas com a vontade que os espíritos aqui nos colocam de uma forma clara, com o uso bem direcionado do nosso livre-arbítrio. Então ele fala, virtude sempre que há resistência voluntária aos maus pendores. E isso a gente vai vendo, né? Por isso é que Santo Agostinho nos recomenda que interroguemos a nossa consciência, porque é na consciência que está escrita a lei de Deus. E é ali que você vai fazer esse balanço consigo mesmo ao final do dia, como Santo Agostinho recomenda, para saber quais foram as nossas atitudes que naquele dia especificamente que se encerra, nós fizemos que poderia ameaçar, vamos dizer, a felicidade do outro, porque é também
um ponto que nós vamos ler daqui a pouquinho, da mensagem que Lázaro nos trouxe, falando do dever, né? O limite justamente da nossa consciência, de como nós podemos ver. E aí ele fala assim, aqui encerrando a questão 893 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Vejam que não há como você reconhecer uma caridade que não seja desinteressada. E isso, aliás, é tratado, né, ao longo, né, de todas as questões, né, que falam, que mencionam a caridade como esse amor em movimento, na lei de justiça, amor e caridade. Né? Amor e caridade complementam esse valor justiça, a justiça divina. É tão bonito que a gente entenda que quando agimos de uma maneira desinteressada, isso não quer dizer que não tenhamos, porque também o Livro dos Espíritos, também Kardec também fez essa pergunta aos espíritos, não é que nós não tenhamos aquele senso de querermos, a partir, né, da nossa conduta caritativa, evoluir e progredir, porque isso é natural. É natural que o homem queira progredir e saiba quais são os caminhos que levam a esse progresso. Mas o ideal é que você passe a sentir, a partir, né, desse movimento de caridade, de amor, você passe a se sentir tão bem, tão em harmonia, tão equilibrado e tão centrado, que daqui a pouco você faça aquela conduta, você repita na realidade, você amplie, né, esse teu estado, né, de paz e de equilíbrio íntimo, porque é isso, né, paz e tranquilidade a partir, né, dessas ações no caminho do bem, no caminho do amor, esse amor que é um amor desinteressado, que não vai interrogar a quem, né, que está a qualquer momento ali disposto a servir, a ser útil. É mais ou menos isso que a gente tem como interesse. A questão 895, ela fala justamente isso, posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Qual é o sinal mais característico dessa imperfeição? O interesse pessoal. Os espíritos respondem. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. É isso, né? A gente, às vezes, né, se a gente não tiver isso muito claro para nós, né, de resistirmos a esse interesse pessoal, a gente automaticamente vai estar trocando, né, como se fosse algo de compensação imediata, aquilo que a gente está fazendo, sempre alvejando, sempre com um propósito, né, de ter um atendimento mais personalíssimo, mais pessoal. E aqui voltamos então a essa mensagem de Lázaro, onde eu queria justamente fazer essa colocação, em que ele diz do limite, né, do dever, porque muitas vezes a gente fica pensando, bom, qual é o limite da nossa, né, do dever, da nossa consciência, o que é a nossa consciência, como é que a nossa consciência vai demonstrar o limite? E os espíritos superiores são realmente muito didáticos, são muito bondosos e generosos para conosco, porque eles dizem aqui, onde começa esse limite, né? Nesse item 7 de Lázaro. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós. Então é justamente fazer com os outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. É usar esse critério
né, do bom senso, dessa razão iluminada que nós passamos a desenvolver a partir dos esclarecimentos que essa doutrina espírita nos lega. Vejam que quando a gente fala de dever, a gente sempre tem essa resistência, como nós falamos no início, de compreender o dever circunscrito em algo, né, que seja enfadonho, que de alguma maneira impeça o nosso bem viver bem em equilíbrio, e é justamente o contrário. Tem uma história que Chico, que é contada, em que Chico estava com os seus sobrinhos e lá pelas tantas, eles falando sobre vários temas, de repente um deles pergunta se estava falando justamente sobre sexualidade, e Chico falou, né, que a sexualidade você na realidade tinha que ter, né, afeto, amor, respeito, né, procurar, né, viver sempre diante de uma situação amorosa, respeitosa, né, com o seu parceiro, etc. e tal. E lá pelas tantas, esse rapaz, esse sobrinho, então, indaga dele, mas Chico, em que era você estar? Né? Porque depois de ouvir todas as colocações que Chico havia falado, né, dessa necessidade, né, do respeito entre os cônjuges, entre os companheiros, entre aqueles que se amam, né, se amando de uma maneira tão respeitosa, assim como a nossa doutrina olha e vê e enxerga, né? E aí Chico, muito com um sorriso sempre aberto, diz para ele: meu filho, eu estou na era da consciência. E é isso mesmo, né? É preciso que a gente indague se da nossa conduta nós podemos estar causando algum dano, algum prejuízo a terceiros. Porque muitas vezes agimos de uma forma irresponsável até, diríamos nós, sem medirmos as consequências dos nossos atos. E a proposta da doutrina é justamente fazer o contrário, é justamente fazer com que cada um de nós seja autorresponsável. Cada um de nós saiba dar curso e usar bem o nosso livre-arbítrio. Que cada um de nós consiga desenvolver suas virtudes a partir daquela caridade genuína, daquela caridade que de alguma forma, desinteressada, porque entende que a caridade é esse amor em movimento, como nós sempre falamos. Ainda falando sobre a virtude, quando ele coloca aqui numa questão, François Nicolas Madeleine, ele encerra esse título, essa mensagem belíssima que nos foi trazida, dizendo o seguinte: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Encerra de uma forma magistral, né? Quer dizer, é uma colocação justamente que nós temos que ter modéstia, nós temos que procurar exercer sem julgar o estágio evolutivo em que cada um se coloca, procurando ter atenção para com esse momento, porque nós já sabemos, né, e isso é o que a espiritualidade sempre nos diz. Eles, os espíritos superiores, têm a exata noção do dever que eles têm para conosco. Por isso é que quando encaminhamos fervorosamente um pedido a eles, eles vão buscar atender, sim, porque já sabem, já reconhecem
que não é apenas e tão somente, né, é algo que estão fazendo porque a consciência que eles já têm dilatada, o grau de adiantamento moral que eles já ostentam, o faz entenderem que naquele instante em que estão nos ajudando, eles também já foram ajudados antes, no pretérito, estão sendo ainda ajudados por espíritos que lhes são superiores. E aí nós vamos então encerrar, caminhar para a conclusão desses estudos, dessas reflexões de hoje, com uma frase também do Chico, fantástica e que bem pode nos resumir tudo o que nós dissemos. Chico então diz: aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Que nós possamos então, amigos, encontrar esse equilíbrio que tanto buscamos entre aquilo que ainda estamos por alcançar, por adquirir em termos de conhecimento, mas fazer com que o que já conhecemos, o que já temos a oportunidade de conhecer, que possamos colocar em prática, para que essa luz do conhecimento possa gerar felicidade e que possa nos conduzir a convergir com as leis divinas, as leis da natureza, porque esse é o caminho para a nossa evolução. Que possamos então encerrar pedindo a Jesus, que aqui esteve conosco através de seus mensageiros, que possam, cada um de nós, que possamos ter nesse instante a paz, o equilíbrio, as reflexões bem colocadas, para que no nosso dia a dia saibamos utilizá-las com muita alegria em nossos corações, mas acima de tudo, com gratidão por tudo que recebemos de Deus, nosso Pai. Que saibamos identificar os nossos deveres e atendê-los como algo que vai nos colocar no rumo da felicidade, da conquista das qualidades morais. Fica conosco, Jesus, agora e por todo sempre. Abençoe o nosso planeta Terra e te agradecemos. Agradecemos a equipe espiritual que conosco aqui esteve, nos amparando e nos sustentando para a tarefa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus amigos, e até uma próxima.